Olá amigos, tudo bom com vocês? Eu me chamo Eric Aoki e hoje nós temos um vídeo mega especial sobre a série Outlander. Eu recentemente fiquei viciado em Outlander, foi uma coisa assim louca mesmo, porque eu quase não dormia, eu acordava assistindo Outlander, eu ia almoçar assistindo Outlander e eu não sei, eu acho que é uma coisa um pouco mais de fase minha mesmo, porque eu até fiquei assim com Vis-a-Vis alguns dias antes. Então eu fiquei 3 dias assistindo Vis-a-Vis igual um louco e acabei as 5 temporadas. Depois eu fiquei igual um doido também por 4 dias assistindo Outlander e também terminei as 5 temporadas. Só que assim, eu gostei e fiquei extremamente viciado em Vis-a-Vis, mas Outlander teve alguma coisa um pouco mais profunda dentro de mim e eu posso falar com total tranquilidade que Outlander já é uma das minhas séries preferidas da vida inteira, porque meu Deus, que série perfeita! Bom, hoje eu tô com um vídeo aqui de um quadro muito especial aqui no canal, que é quando eu mostro pra vocês alguns erros que aconteceram nas séries. É super normal isso acontecer, qualquer produção tá sujeita a isso, eles têm que gravar um bocado de cena. Se vocês pensarem que cada episódio tem 1 hora, eles têm que fazer pelo menos 12 episódios por temporada, é como se eles estivessem fazendo um filme por episódio, é muita coisa pra gravar e esses errinhos acabam acontecendo, é normal, não é nada que vai atrapalhar a nossa experiência, nem nada disso. Pra Outlander errar o suficiente a ponto de deixar de ser uma série tão perfeita, olha, tá bem longe. Por isso esse aqui é um vídeo mais sobre curiosidades mesmo e alguns errinhos curiosos que vocês provavelmente não devem ter percebido, porque é muito difícil notar essas coisas. Enfim, vídeo de Outlander aqui no canal é uma coisa nova, não temos muito, eu nunca fiz vídeo e eu queria muito saber se vocês vão gostar desse tipo de vídeo. Então se você gosta de Outlander, vocês têm que me mostrar, fazer barulho pra eu ver que vocês querem mais vídeos sobre Outlander e fazer questão de comentar esse vídeo, deixar o like nele e se você não for inscrito no canal, se inscrever, porque se eu conseguir ver que os fãs de Outlander são muito engajados, eu fico muito mais motivado para conseguir trazer conteúdos incríveis para vocês sobre a série. Bom, já falei demais, vamos nessa que hoje eu te conto 5 erros bizarros em Outlander. O vídeo já vai começar. Vocês devem se lembrar quando a Claire pega o carro e volta até as pedras. Eu não vou me arriscar a falar o nome das pedras ainda porque eu sempre pronuncio errado. Então por enquanto a gente vai se referir às pedras apenas como as pedras. Quando eu aprender a pronúncia certinha, eu começo a falar aqui nos vídeos. Aí eu não vou ter vergonha. Enfim, a gente tem que dar uma olhada muito cuidadosamente em todas as peças de roupa que a Claire estava usando naquele momento. A Claire tá usando meio que como se fosse um cobertorzinho. Eu tenho certeza que isso tem um nome, mas eu não tô lembrando. Ela também tá usando um vestidinho branco. Ela tem um cinto que fica na sua cintura. Ela tá usando um relógio no seu pulso. A razão pela qual eu tô contando com vocês todas as peças que ela estava usando é porque eles acabaram deixando passar ou simplesmente omitiram alguma cena que acabou gerando um erro de continuidade na série. Depois que a Claire passa pelas pedras, ela chega nesse novo mundo, ela começa a andar, explorar, ela começa a ouvir o povo brigando, tá tendo tiro e tudo mais. Eis que a Claire começa a cair e quando ela cai dá pra gente explicar que sim, ela perdeu a pérolazinha, sua roupa fica claramente mais suja, mas ela ainda estava usando o relógio e o cinto. Acontece que logo em seguida, quando ela anda mais um pouco, encontra com o Capitão Jack Randall, o personagem desprezível. Eu não gosto nem de falar o nome dessa praga desse personagem que eu tenho tanto ódio. Enfim, vamos lá, foco no vídeo. Acontece que o cinto da Claire e o relógio magicamente desapareceram da série, pra sempre, eternamente. Pode até ser que eles tenham gravado uma cena em que a Claire começa a tirar esse cinto e tirar o relógio, porque a Claire iria remover esses acessórios. Não faz muito sentido, afinal ela tá meio que ali tentando escapar, ela viu tiros, ela quer chegar até o seu carro. Porque ela ia perder o tempo dela tirando um cinto e tirando um relógio, não faz o mínimo sentido. Por causa disso acaba ficando mesmo como uma falha de continuidade, mas eu tenho uma explicação pessoal pela qual eu acho que isso aconteceu. A gente sabe que nessa cena também o Jack Randall acaba pegando a Claire e ele começa como se fosse abusar sexualmente dela. Talvez a cena tivesse ficado um pouco mais complicada para ele conseguir levantar a roupa da Claire. Por isso eu acho que a produção removeu esse cinto dela em
algum momento, só que eles totalmente esqueceram de mostrá-la removendo. Acabou que ficou uma coisa um pouco estranha mesmo. E sobre o relógio, ainda bem que ele desapareceu, porque pelo que eu olhei aqui no Google, o relógio de pulso começou a surgir a partir de 1810, então em 1700 e pouco, quando estava se passando em Outlander, com certeza seria um choque de tecnologia as pessoas notarem que um relógio de pulso existia. O segundo erro de hoje aconteceu no episódio 6 da primeira temporada, quando a Claire recebe um contrato para ler e descobre que em breve ela vai se casar com o Jaime, assim ela acaba se tornando uma escocesa. No entanto, no episódio 7, quando tem aquele casamento maravilhoso dos dois, tem também aquele diálogo mega marcante dos dois, que é quando eles começam a contar o nome deles um pro outro. A Claire diz que ela não sabe como que é o nome do Jaime. Agora, é uma coisa que provavelmente a série não deve ter pensado muito sobre isso, porque eles colocaram a Claire um episódio antes lendo um contrato que tinha tanto o nome completo dela quanto o nome completo do Jaime. Então, teoricamente, a Claire já sabia o nome inteiro do Jaime. Não havia a necessidade da fala que a Claire teve. Enfim, é uma coisa que, pelo que eu saiba, essa fala da Claire é uma fala muito marcante dos livros, por isso que eles quiseram trazer pra série. E a forma que eles poderiam ter evitado isso era simplesmente não fazer uma cena com a Claire lendo o contrato. Eles podiam excluir aquela cena e nada de errado teria acontecido. Agora, ainda na primeira temporada, vocês se lembram quando o Dougal utilizava as costas do Jaime como uma forma de chamar a atenção e também doassem dinheiro por causa disso, né? Por causa da proteção que supostamente os Mackenzie estavam fornecendo. Só que lá na primeira sessão disso, a gente tem uma coisa um pouco curiosa em relação à roupa do Dougal, porque quando ele tá rasgando a camiseta do Jaime para mostrar as costas dele, magicamente quando o Dougal tá de costas, a gente consegue notar que a camiseta dele é branca, porque a gente consegue ver a manga branca. Só que quando a câmera muda de ângulo e a gente consegue ver o Dougal de frente, ele tá usando uma blusa, ou seja, as mangas não eram brancas, então eles erraram completamente no figurino do personagem nessa cena e ficou uma coisa um pouco bizarra. Felizmente eles erraram em apenas alguns frames, não é uma coisa mega visível assim. Eu acho que muita gente acabou nem percebendo, só se você ficou observando muito a roupa dos personagens você deve ter percebido. Mas assim, bem difícil mesmo. O quarto erro é algo que eu acho muito curioso, porque a forma que eles destacaram esse erro é o mais bizarro de tudo. Logo no comecinho do episódio 7 da quarta temporada, o episódio em que a Brianna finalmente se torna uma viajante das pedras, e bem no comecinho eles fazem um plano todo detalhado na mesa, mostrando a Brianna fazendo um sanduíche. Ela coloca o pão, passa o creme, eu não sei o que é aquilo, parece uma geleia, e depois ela corta esse sanduíche no meio. Essa cena era pra demonstrar a Brianna meio que se preparando, né, fazendo um sanduíche para sua viagem que provavelmente seria longa, e até aí tudo bem, né, ela fez um lanchinho pra ela viajar. No entanto, todo o foco que eles deram na preparação desse sanduíche foi totalmente em vão, porque no momento em que eles mostram a Brianna finalmente pegando esse sanduíche pra comer, eles erraram porque eles esqueceram de cortar o sanduíche que ela come na segunda cena meio, que é uma coisa que ela fez lá no começo quando ela estava preparando esse mesmo lanche. Assim, esse erro eu acho que eu nunca ia notar na minha vida, mas acontece que eles deram tanto destaque na própria Brianna cortando esse pão no meio, que quando ela pegou aquele sanduíche inteiro eu não consegui acreditar que eles deixaram isso passar. Mas acontece, né? Vamos pro quinto e último erro de hoje. Assim, eu não teria percebido esse erro nunca, porque eu não faço a mínima ideia de quando as coisas foram inventadas. Quem notou isso aqui foi um usuário lá do Reddit, aquele mega fórum que todo mundo conversa e tem vários tópicos, acho que é um dos maiores fóruns onde as pessoas se unem para conversar de múltiplos assuntos no mundo inteiro. E um usuário notou que eles colocaram objetos em uma época que não deveria existir. Então, a gente até chama isso de uma Como é que é? Deixa eu pesquisar que eu esqueci o nome. Anacronismo. Erro de cronologia. Bom, no episódio 1 da terceira temporada, a Claire, ela aparece em uma cena tentando acender o fogão, utilizando aqueles acendedores de fogão meio pistola, sabe? Que você fica apertando, aí ele tem um cano longo, e ele é como se fosse um isqueiro, que você aperta e ele acende. É uma coisa mega antiga que eu acho que muita gente até usa ainda hoje em dia. Sempre que eu vou na casa da minha avó, por exemplo, eu vejo ela utilizando esse tipo de acendedor, porque é o que ela acha mais fácil pra ela. O que é temporário, porque eu acho que quando esse fogão mega antigo
antigo dela parar de funcionar, a gente vai poder finalmente trocar para um fogão elétrico para ela poder acender simplesmente virando o negocinho. Mas enfim. Bom, o único problema, e por mais que sim, esse tipo de acendedor é muito antigo, tá há muito tempo presente na vida das pessoas, ele não deveria estar presente no ano em que a Claire estava usando. Ali é mais ou menos 1948, 20 anos antes dos acontecimentos de 1968, né, quando eles voltam de novo, então mais ou menos 1948. Nessa época ainda o tipo de isqueiro comum que eles utilizavam é aquele isqueiro normal, assim, aquele mais quadradinho, super normal isqueiro, e alguns anos antes do que acontece ali, em 1948, eles tinham começado a produzir os isqueiros de gás butano. E esse tipo de acendedor no formato pistola que a Claire estava usando só surgiu mais ou menos lá depois de 1954, lá no meio depois de 1950 que começaram a surgir mesmo, né? Então 1948 ainda não era o ano certo para aquilo ter sido utilizado. Foi um erro bem entendível, até porque o tempo que uma coisa surgiu e quando ela aparece na série é muito pouco, né? Foram apenas alguns aninhos de diferença. É bem difícil a quantidade de coisas que a produção tem que ficar se preocupando com isso. Então eu super não ligo pra esse erro que eles cometeram. Era bem simples de terem arrumado, mas acontece. O tanto que eles acertam é tipo 99% e 1% de erro não é quase nada. E bom, esses aqui foram 5 erros que a gente pode observar em Outlander. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta pra mim qual foi o mais surpreendente pra vocês e comenta pra mim também o que vocês acham da série Outlander, se vocês também gostam da série assim como eu, ou se vocês gostam mais ou menos. Não deixe de comentar aqui pra mim porque eu quero muito ler os comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações se você ama muito Outlander. Me segue lá nas redes sociais também. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.